Se você quer aprender exatamente como que você deve fazer a organização de todo o teu estudo, é isso que você vai aprender nesse vídeo. Então, esse vídeo aqui vai ser bem mão na massa, então pega um caderno aí para você anotar tudo que você vai fazer, porque esse vídeo eu vou pegar desde o básico, eu vou te mostrar exatamente como você vai fazer toda a sua organização para se preparar, principalmente para a FUVEST e para outros vestibulares paulistas, tá? Então aqui eu vou começar a fazer esse planejamento todo, tá? Vou mostrar aqui a tela para você acompanhando toda a linha de raciocínio e vá anotando, porque vai ser fundamental para você conseguir construir todo o teu cronograma, tá? Com esse vídeo aqui você já vai matar muito dessa organização, tá? Porque tão importante quanto você estudar, quanto você ter um bom material, é que você saiba utilizar isso de uma maneira boa. Então essa organização aqui vai ser fundamental para você, tá? Então vamos aí começar pensando como que a gente vai organizar as disciplinas de estudo, né, para as paulistas e principalmente para a FUVEST, né? Agora a FUVEST, ela continua obviamente tendo as matérias de ciências da natureza, ela continua, né, tendo obviamente, mais a parte de exatas, mais a parte de humanas e mais a parte do que? A parte de filosofia e sociologia. Mas filosofia e sociologia não fazem parte de humanas? Sim, fazem, porém elas foram adicionadas há menos tempo, né? A partir do ano passado que elas começaram a de fato constar no edital. Então eu vou colocar aqui separado porque eu vou fazer uma separação entre elas. Aí você também tem a parte de redação e também a parte dos livros obrigatórios, né, que são 9 livros, tá? E eu sugiro fortemente que você leia todos integralmente, tá? Isso vai te ajudar muito, tanto obviamente na parte de literatura, porque você vai no YouTube e você procura assim, a análise de um livro de poemas, por exemplo, que cai na FUVEST, beleza? Mas muitas vezes só é analisado aqueles poemas mais conhecidos, tanto é que você vê diferentes aulas estão analisando os mesmos poemas. Só que o complicado é porque a prova ela sempre cobra os poemas que são mais dificinhos de entender. Então, assim, vale muito a pena você ler todas as obras, certo? Então vamos lá. Via de regra, a maior parte do teu esforço vai estar aqui, ó, ciências da natureza e exatas, tá? Por quê? Essas disciplinas são, teoricamente, as disciplinas que tem os conteúdos mais difíceis, né? E uma grade muito extensa, principalmente se você jogar aqui em ciências da natureza, biologia, tá? Das ciências da natureza, biologia, física e química. Veja se você, mesmo se você for prestar para um curso assim, que não é voltado para a área de exatas, às vezes na segunda fase tem uma disciplina de exatas. Se não me engano, psicologia mesmo tem uma nota alta de corte e tem matemática na segunda fase. Então você tem que prestar atenção, tá, para o curso que você vai prestar. Então se você for prestar para um curso pouco, assim, com uma nota de corte razoavelmente baixa e é voltado mais para a área de humanas, que você não vai ter matemática, nenhuma exatas na segunda fase, focar em humanas às vezes é uma boa escolha, tá? Justamente porque você vai conseguir garantir uma boa nota, certo? Agora, cursos muito concorridos, você vai ter que dominar tudo, ciência da natureza, humanas, filosofia, redação e a leitura dos livros, tá? E ciência da natureza na segunda fase é um passo mais fundo, né? Porque ali você vai ter que fazer as discursivas. Então, ciência da natureza, até dando uma dica, é o seguinte, ó. Se você for ter um planejamento de longo prazo, porque às vezes a pessoa está estudando para medicina e aí ela tem que conciliar com outra atividade que ela faz e aí tá começando agora. Nesse caso, é muito bom que talvez você comece com um planejamento de longo prazo. Você fala assim, não, vamos planejar para passar na próxima FUVEST. Aí qual que seria a minha recomendação? Isso aqui é para quando você, por exemplo, se você precisa conciliar trabalho e estudos, tá? Aí com 4 horas de estudo, não é que é impossível, mas é pouco improvável que você vai conseguir passar em 6 meses de medicina estudando 4 horas por dia. Nesse caso, minha recomendação o que é? Faça um planejamento para a próxima FUVEST.
E o que eu farei esse ano? Nesses 6 meses eu focaria em ciências da natureza e exatas, porque essas são as partes mais difíceis, com certeza, que vão exigir mais do teu estudo. E aí quando você começar no próximo ano, você já vai ter uma ótima base de conhecimento nessa área, tá? E você não precisa estudar 2 anos história, 2 anos geografia, né? Imagina você ver todo o conteúdo de geografia esse ano e ver todo o conteúdo de geografia ano que vem. Não precisa, né? Porque é um conteúdo, assim, relativamente mais simples, tá? Então, nesse caso, eu focaria em dominar tudo ciência da natureza e exatas esse ano, para no próximo ano começar a colocar as demais disciplinas, tá? De humanas. Sociologia e filosofia tem caído no ano passado, já caiu, né? Com algumas questões um pouquinho mais complicadinhas na parte da interpretação, tá? Por isso que eu falo que você fazer a leitura dos livros é bom até nisso, porque você vai desenvolver muito a tua leitura, tá? A prova da FUVEST, se você pegar, por exemplo, uma FUVEST 2014, principalmente, 2014 e 2017, era um formato bem diferente, tá? Lá era muito aquele aluno que dominava a questão de fazer cálculo, tá? De fazer cálculo e resolver aquelas questões onde tinha uma linha, até de biologia eram questões bem diretas. Agora não, tá? Agora tá uma prova mais interpretativa com uma carga mais alta de humanas e inglês, tá? Esse ano passado também caiu uma grande parte de perguntas em inglês, tá? Perguntas até de outras áreas, mas escritas ali em inglês, tá? Então vale muito a pena você dar uma atenção nessas disciplinas. Por isso que a leitura dos livros é essencial. E a leitura dos livros, como que você pode fazer? Daqui a pouco eu já vou entrar na parte da construção do cronograma, tá? Mas a parte dos livros, lembrando que são 9 livros, né? Então vamos lá, se você for começar a estudar agora, estamos no mês 5, né? Então temos ali uns 6 meses até a prova da FUVEST. Não dá para você ler um livro por mês, né? Mas a questão é que os livros eles são bem curtos, tá? Via de regra, os livros da FUVEST são bem curtos. Alguns mesmo você consegue ler em um dia. Eu, quando fui para a aula do Visão de Plantas, né? Que é um dos livros que também tá esse ano, eu li o livro todo em um dia, né? Obviamente o recomendado não é que você leia em um dia, tá? Porque é bom você fazer essa distribuição para você ir justamente mastigando a história daquele livro, tá? Mas você consegue ler um livro da FUVEST em 2 semanas tranquilamente, tá? Você coloca ali entre 30 e 40 minutos depois do seu cronograma de estudos. Eu acho bem legal, tá? Então você faz seu cronograma de estudos, vamos supor lá, suas 6, 8 horas de estudo. E aí no final você vai e coloca mais 40 minutos de literatura, tá? Eu nunca coloquei no cronograma um tempo exato, sabe? Cravar ali 40 minutos de leitura. Imagina que você põe ali gravado 40 minutos de leitura, mas aí você tá no meio do capítulo e você sabe que, pô, se você parar ali, você vai parar no meio da página, você vai perder o fio da meada. Será que não vale você passar 10 minutos a mais do que esse tempo e terminar o capítulo e terminar toda aquela ideia que estava sendo narrada ali? Então, por isso que eu não gostei de colocar um cronograma muito exato, tá? Porque tem dia que você vai conseguir ler 2 capítulos em meia hora, outro dia você vai gastar um pouco mais, 40, 50 minutos. Por isso que é um pouco mais fluido, tá? Mas beleza, aqui é uma visão mais geral, né? Vamos partir mais para a visão da construção do cronograma. Se você quiser fazer, esse aqui é o cronograma mais conhecido assim, né? Que foi o cronograma que eu segui, aliás. Que é você distribuir as disciplinas de segunda, terça, quarta, quinta, vai anotando aí. Quinta, sexta, sábado e aí domingo, tá? Todos os dias. Vamos lá, eu sempre gostava de deixar um dia da semana livre, tá? Então, geralmente, domingo eu não estudava porque eu já estava bem cansado. Então, eu vinha estudando muito bem de segunda a sábado e domingo eu deixava para descansar. Porém, eu não acho legal você ficar o dia todo descansando, tá? Se você fica naquela leseira de domingo. Mesmo nos dias de descanso, eu acho legal você conseguir estudar 2 horinhas ali. Eu acredito que não vai te atrapalhar em nada teu descanso. Aliás, quando eu descansava um pouquinho, quando eu estudava um pouco no domingo, eu sentia que até o meu descanso rendia mais. Porque tem isso, né? Tem uma questão de quanto que tá rendendo o teu descanso. Então, domingo, o que você poderia fazer? Você poderia aproveitar para ver matéria de atualidades, para dar um avanço na leitura dos livros, porque são atividades mais tranquilas. Você vai descansar aquele dia, mas umas 2 horinhas, 3 horinhas, tenho certeza que você consegue, tá? Obviamente, não vai botar uma física no domingo, porque provavelmente você estudar circuitos elétricos, estudar eletromag no domingo, depois que você estudou bem pesado a semana toda, você não vai render muito, né? Então vamos lá.
a distribuição nas disciplinas. Eu sempre gostei de fazer 4 disciplinas por dia. 5 disciplinas eu já acho muita coisa no mesmo dia. E aí fica muito pipocado. Então, por exemplo, assim, você botar 5 disciplinas por dia, quando você estiver desenvolvendo bastante numa matéria, você vai ter que cortar e começar outra. Então, tua linha de raciocínio ali vai ficar quebrada. Será que não vale a pena você manter a carga de estudo 7, 8 horas por dia, mas ver uma quantidade menor de disciplinas? Assim você consegue ver, às vezes, um conteúdo todo em um dia. Então, por exemplo, assim, você colocar 4, talvez 3 disciplinas num dia seja o ideal, tá? Obviamente não tem uma única forma de você fazer isso. Eu sempre colocava entre 3 e 4, geralmente 4 disciplinas por dia, porque eu consegui gastar bastante tempo em cada uma das disciplinas, tá? E aí, via de regra, eu sempre gostava de começar meu estudo gastando energia, tá? Então, como assim gastando energia? Disciplinas onde eu ia ter que botar muito mão na massa. E via de regra, ciências da natureza, exatas, essas duas partes são as partes onde você vai mais gastar tempo fazendo exercícios, tá? Porque é muito interessante. Muitas vezes em história você aprende conteúdo pela leitura mesmo. Agora, exatas você só aprende algo pela repetição. Então pode ver, exatas é basicamente o que? Você ficar aprendendo vários mecanismos de resolução de questões. Só que você só aprende isso fazendo as questões, obviamente. Então eu sempre gostava de começar o meu dia com as disciplinas onde eu ia gastar muita energia. Então eu sempre começava com exatas, então matemática, colocarei uma física aqui, uma química, depois matemática. Então eu sempre gostava de ficar colocando exatas ali no meio, no começo do dia, na verdade, tá? E aí, vamos lá. Aí eu vinha depois com uma outra disciplina de exatas? Não. Aí eu gostava de fazer uma de humanas, tá? Uma de humanas é muito bom porque você trabalhou muita parte de conta. Mas a gente ficou ali 2 horas na terça-feira estudando física. Cara, você cansou bastante. Então vale muito a pena ali depois você fazer o quê? Você colocar uma disciplina de história. Isso vai ser muito bom mesmo, tá? Porque você poderia colocar uma de biologia, por exemplo? Poderia. Mas, por exemplo, se você estiver estudando física e depois biologia, o tema daquele dia for bioenergética, for fotossíntese, conteúdo que você vai gastar mais energia, provavelmente você vai se sentir um pouco cansado. Então vale muito a pena você fazer uma de humanas ali embaixo e depois, muito provavelmente, vai intercalar colocando uma de biologia, né? Principalmente você vai estudar para a medicina. Medicina, a segunda fase é física, química, biologia e geografia agora também, né? Tô falando do segundo dia da segunda fase. Então essa é basicamente a forma como eu faço o meu cronograma, se for aquele cronograma tradicional, de segunda a sábado, né? E já existem outros vídeos aqui do canal, onde eu mostro na tabela, distribuído certinho a questão das horas, como que você faz um cronograma desse tipo aqui. Aqui eu tô fazendo um pouco mais um rascunho, porque eu quero falar uma outra forma de você organizar seus estudos, que eu tenho testado bastante atualmente, e eu tenho gostado, às vezes, até mais do que essa questão de distribuir o conteúdo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Por quê? Às vezes, e vamos lá, na vida real, muitas vezes você não vai conseguir estudar certinho de segunda a sábado. E aí vamos supor que você teve imprevisto na quinta-feira e você não conseguiu estudar. Aí você fica, cara, o que eu faço? Eu não consegui estudar na quinta-feira, hoje é sexta. Eu faço o conteúdo de quinta, que eu não estudei ontem, eu faço o conteúdo de hoje. Quando isso acontecia, e eu estava seguindo esse cronograma de segunda a sábado, o que eu fazia? Eu ia anotando as disciplinas que eu não tinha conseguido estudar. Então, por exemplo, na terça-feira de manhã eu não consegui estudar. Então eu anotava, essa semana, eu não estudei física. Beleza. Aí na quinta-feira eu tive outra imprevista. Opa, hoje eu não consegui estudar história. Daí eu anotava. E aí no domingo, o que eu fazia? Era um dia de descanso, porém eu gastava ali 2, 3 horas estudando e eu vinha estudando aquelas disciplinas que eu não tinha conseguido ver naquela semana. Isso aqui ajudava bastante, tá? Então, se você quiser seguir esse cronograma aqui, ele funciona bem, tá? Funciona bem. Principalmente se você está começando agora os seus estudos. Então, você não vem de um ano de preparação. Estou começando do básico. Vou começar com matemática 0. Vou começar com aquela fundamentação em matemática, que eu já falei bastante no canal aqui. E aí, depois eu vou começar, depois que eu fizer toda essa fundamentação, eu vou começar o curso regular. Se você está vindo desse básico mesmo, a minha sugestão é que você faça realmente essa distribuição das disciplinas ao longo da semana, de segunda a sábado ali. Agora, se você já vem de um ano de preparação, a minha recomendação é você
buscar fazer um ciclo de estudos. Um ciclo de estudos. E como que é esse ciclo de estudos? Esse ciclo de estudos é justamente algo que eu faço hoje, né? Então hoje, além de gravar todas as disciplinas para o mapa da FUVEST, eu também faço faculdade. Então, eu não consigo deixar gravado, ó, terça-feira de manhã eu vou estudar física para montar o material da aula. Não consigo deixar porque tem dia que tem semana que é semana de prova, tem semana mais tranquila, semana mais puxada. Então, como que eu faço para fazer essa distribuição? Não dependendo do dia, mas dependendo simplesmente da sequência das disciplinas. Esse é o tão conhecido ciclo de estudos, tá? Ciclo de estudos. E que eu tenho considerado uma das melhores formas de você distribuir o teu conteúdo. Que é simplesmente o quê? Como já diz o nome, o ciclo de estudos tem como base o seguinte: você vem estudando as disciplinas na sequência. Então você não coloca o dia que você vai estudar, você coloca a matéria que está ali na sequência. Então, por exemplo, vamos por assim, matemática, você vai estudar então matemática, depois biologia, depois história, aí depois vem física, e aí depois vem geografia. Vamos pegar uma outra ali que você tem. Você tem física. Ali, opa, física já foi, mas vamos com a física de novo. Física é bem importante. Aí você tem português. E aí de português eu vou puxar uma setinha para literatura, tá? Literatura, redação. Certo? E aí você tem também filosofia / sociologia. Vou colocar essas disciplinas em conjunto, tá? Porque elas são bem próximas. Aí você tem a parte de química. E aí, vamos supor que você quer estudar mais um pouco de geografia, se está um pouco ruim. E aí você volta para a matemática. Então isso aqui é bem intuitivo, né? E calma que eu vou explicar um pouco mais como que você pode distribuir isso aqui da melhor forma. Então vamos lá. Hoje, você vai começar a estudar para a FUVEST hoje. Você vai começar hoje. Você percebe que a vantagem disso daqui é que não tem um dia. Exemplo aqui, matemática. Você vai estudar que dia? Não tem tipo assim, não, toda quarta-feira você vai estudar matemática. Não. Você não se prende a dias, tá? Então isso aqui é bom principalmente se você já vem de um ano de preparação, então se você já tem um conhecimento nas disciplinas, tá? Por que eu falo que isso é bom se você já vem de um ano de preparação? Porque se você nunca estudou na sua vida, você vai começar do zero, e você jogar um ciclo de estudos, provavelmente você vai se perder um pouco, tá? É comum também acontecer aquilo, de você acabar não seguindo esse ciclo de estudos arrisca, tá? Então você faz tipo, eu gosto de humanas, então eu vou estudar geografia, opa, a próxima no ciclo seria matemática. Mas eu não gosto muito de matemática, eu sou melhor em biologia. Aí você pula biologia, aí depois você vem para a história, aí você vem para a geografia. Então é muito importante que você tenha essa responsabilidade de fazer esse ciclo todo, tá? Se estudou geografia, não importa se você não gosta de matemática, o que vem depois é matemática, você tem que estudar, tá? Então, por isso que eu recomendo isso aqui mais se você já vem de um ano de preparação, tá? Porque se você vem do básico, pode acontecer de você acabar se perdendo. E outro caso também onde eu acho muito bom você fazer essa distribuição do ciclo de estudos é se você trabalha, tá? Porque às vezes, vamos supor que você teve que ficar até mais tarde no expediente ali. Aí você tinha se programado para estudar na parte da noite, só que você teve que trabalhar até mais tarde. E aí você não conseguiu fazer aquela matéria. Então esse ciclo de estudos te permite, porque você não depende daquele dia específico, você tem a sequência ali para estudar. Então vamos supor, como funciona o ciclo de estudos? Você vai começar a estudar hoje, então você vai estudar matemática, depois você vem biologia, depois história, depois física, tá? E aí tem algumas formas de você fazer esse ciclo de estudos. Vamos supor que você vai fazer 6 horas de estudo por dia, 8 horas de estudo por dia, 8 horas de estudo líquidas bem feitas, você passa em qualquer curso pela FUVEST, qualquer vestibular paulista. Beleza. Mas aí qual que é a forma? Então, você vai ficar 8 horas de matemática,
8 horas em biologia, eu não recomendo isso, tá? Eu não acho legal você fazer uma super saturação em matemática e biologia. Eu não sei você, mas passou de 2 horas em qualquer disciplina, pode ser uma disciplina que eu goste, eu já perco a efetividade. Então eu gosto, esse ciclo de estudos não quer dizer necessariamente que você vai ver uma matéria por dia, tá? Você pode fazer seu ciclo de estudos estudando 2, 3 matérias por dia. Então você pode fazer exemplo assim, hoje eu vou estudar as 8 horas que eu tenho para estudar. Então eu vou estudar 2 horas matemática, 2 horas biologia, 2 horas história, 2 horas física, tá? E no próximo dia? Próximo dia você vai seguir mais 4 disciplinas. E olha a vantagem disso, olha como isso aqui é muito bom. Vamos supor então que na segunda-feira você conseguiu estudar 8 horas certinho, você vai estudar 4 horas cada disciplina. Então você começou ali estudando geografia, depois estudou matemática, depois estudou biologia, depois estudou história. Beleza. Isso aqui na segunda-feira. Só que o que aconteceu foi que na terça-feira você teve imprevisto de manhã e aí você não conseguiu estudar. E você não teve tempo de estudar de manhã. Então agora você não tem 8 horas. Você só tem 4 horas para estudar no período da tarde. Porque você não conseguiu estudar de manhã. Só que não tem problema. Você está vendo seu ciclo de estudos. Estudou geografia, matemática, biologia e história. Hoje seriam as próximas 4, né? Física, geografia e depois física e português, tá? Beleza. Mas você só tem 4 horas, então você vai estudar 2 horas física e 2 horas geografia. No próximo dia eu volto até as 8 horas. Aí você tem física, português, filosofia e química. E aí é quarta-feira. Na quarta-feira aconteceu tanto problema que eu só consegui estudar geografia. Só tem 2 horas. Então eu estudo aquelas 2 horas de geografia. Isso é muito bom, porque aí você não fica com aquilo de, cara, eu não estudei na quinta-feira, na sexta-feira eu faço horário de quinta ou de sexta, tá? Obviamente o ideal é que você não tenha tantas interrupções, né? Porque se você vai prestar para um curso muito concorrido, via de regra você vai precisar de muitas horas de estudo, né? Mas obviamente também você tem alguns imprevistos. Então fazer essa organização aqui, ela é bem importante, tá? Outro ponto também que vale muito a pena destacar em relação ao ciclo de estudo foca muito no quanto de conteúdo que você está aprendendo naquele dia, tá? Então vamos supor, por exemplo, ali, que você fez essa sequência no dia. Então ali você vai estudar as 8 horas, você vai estudar então geografia, matemática, biologia e história. Beleza. Só que aí vamos supor que você pôs 2 horas para cada disciplina. Só que o que acontece é que geografia, vamos supor, naquele dia ali, geografia você pôs 2 horas. Só que em 1 hora você terminou o conteúdo do dia. Vamos supor que você estava estudando climatologia, tá? Climatologia é complicadinho, você não vai ver tudo em 1 hora, mas vamos supor que você conseguiu ver todo o assunto de climatologia em 1 hora. Só que você tem 2 horas de geografia naquele dia. Vale a pena você ter visto um tema todo, climatologia, e já começar outro tema em seguida? Eu acho que não, tá? Porque se você aprende muito conteúdo em um pouco espaço de tempo, é fácil que você venha esquecer aquele conteúdo, tá? Se você vê 2 conteúdos completos no dia, é fácil que depois de 1 semana, 2 semanas, você venha esquecer, porque você viu muita coisa ao mesmo tempo. Então você está estudando 2 horas, mas em 1 hora você já viu o conteúdo completo ali, ou você já viu muito conteúdo? O que faz? Para em 1 hora e vai ver matemática. Viu as 2 horas de matemática, fala, beleza, agora eu vou ver mais 1 hora de geografia e depois eu sigo para a biologia e sigo para a história. Por que eu falo isso? Porque às vezes, principalmente se você está no começo do teu estudo, a gente às vezes foca muito em quantas horas eu estou sentado ali. Só que, conforme você vai estudando, você consegue perceber cada vez mais quando o teu estudo está rendendo e quando ele não está rendendo. Então, às vezes você está ali estudando história já há 1h20, só que você percebe que está meio lento, está meio letárgico ali, sua cabeça não está funcionando muito, só que você fala, não, tem que cumprir as 2 horas. Não, você percebeu que você já aprendeu bastante conteúdo em história e que você não está conseguindo absorver mais, que tua cabeça está no modo um pouco passivo, que você precisa fazer conta. O que você faz? Para ali na sua 1 hora de estudo de história e vai fazer as 2 horas de matemática. Depois você vai e completa o seu tempo de história, tá? O estudo não precisa ser estático, tá? Na verdade, eu até recomendo que ele não seja estático, tá? Só, obviamente, não extrapola isso, né?
tudo a gente precisa ter bom senso, né? Então você não vai estudar jamais, estudei geografia 20 minutos, fiquei cansado, vou estudar matemática. Não, isso aqui é pelo menos 1 hora e 20 de estudos, tá? Para valer essa sequência aqui, certo? E eu não recomendo você estudar uma disciplina por dia, tá? Eu acho que cansa muito, exemplo assim, em 8 horas de matemática, você vê muito conteúdo de matemática, realmente. 8 horas você consegue ver tudo de função exponencial, tudo de função logarítmica. Você consegue ver em 8 horas tranquilamente, de maneira bem aprofundada. Porém, será que vai ser efetivo? Na verdade, você vai conseguir ficar 8 horas fazendo conta? É bem difícil, tá? Eu mesmo estando na faculdade, que é de exatas e engenharia, eu não consigo ficar ali 5 horas fazendo conta, não consigo ficar 4 horas fazendo conta. A cabeça cansa depois de 2, 3 horas. Então, o que eu faço? Vou montar uma outra aula e depois eu volto. Então, eu acho que essa é uma boa distribuição que você vai fazer ali. E aí, o que você vai fazer no seu ciclo de estudos? Outra informação importante. As disciplinas, elas costumam ser divididas em frentes e isso é muito bom, porque isso daí deixa o teu estudo muito mais organizado. Então, por exemplo, você tem Física 1, você tem Física 2 e você tem Física 3. Vamos lá, vou imaginar, por exemplo, ele que não é fixo, tá? Às vezes cada um organiza de uma forma diferente, cada uma das frentes. Vamos supor, tudo de mecânica é na frente 1. Então, desde cinemática, dinâmica, energia mecânica, até gravitação, tá? Então aqui eu estou considerando gravitação, hidrostática também, tudo que se refere a isso se tem na Física 1. Física 2 é a parte de elétrica. Então você tem elétrica, você tem eletromag e você tem física moderna. Então toda a parte de elétrica, eletromag e física moderna você tem aqui. Na Física 3, vamos supor, você tem toda a parte de termologia, de termodinâmica, você vai ver lá o seu círculo de Carnot, e você também tem toda a parte de óptica e toda a parte de ondulatória, certo? E aí, obviamente, tem as outras partes de física, mas estou fazendo aqui só por um exemplo, tá? E aí, qual que é uma ideia? Você vai fazer seu ciclo de estudos, por exemplo, aí como que você pode fazer? Cada vez que você for estudar a disciplina, você vem estudando uma frente. Então, hoje era História e eu vou estudar aqui, Física 1. E aí depois vem Geografia e aí você vem Física 2. E aí, vamos supor que você tem Matemática. Aqui era Matemática 3. Você coloca Matemática em alguma posição aqui de novo. E aí você coloca Matemática 1. Você vir trabalhando com isso daqui e é muito importante porque não estuda a disciplina de maneira linear, porque olha só, física, se você já estudou física, você sabe que é muito longo. Agora, imagina você estudar mecânica, você vai nessa sequência, mecânica, aí você vai elétrica, magnetismo e ondulatória. Quando você chegar aqui em óptica, você acha que você vai lembrar muita coisa de mecânica, de gravitação? Provavelmente não, porque você começou a ver mecânica no começo do ano e no final do ano que você está vendo óptica. Então você ficou quantos meses sem trabalhar com mecânica? Só que mecânica é tão importante, até mais importante do que óptica. Então qual que é o ideal? O ideal é que você venha trabalhando as 3 frentes ao mesmo tempo, tá? Então é muito interessante que você consiga, aliás, conciliar. Então, por isso que o teu estudo tem que ser muito organizado para que você tenha a sequência ideal. Porque se você estuda mecânica, então você está vendo energia potencial gravitacional, só que na energia potencial mecânica, perdão, você está vendo energia potencial gravitacional na mecânica, e aí você está aqui em Física 2, está estudando energia potencial elétrica. Então você está vendo trabalho da força mecânica na parte 1, na Física 1, e você está vendo trabalho da força elétrica. Se você consegue organizar seu estudo dessa maneira, é tão eficiente, por quê? Aí a parte de elétrica você consegue até mesmo, se você quiser, deduzir todas as fórmulas só com aquele conhecimento que você já tem de mecânica. Então, por exemplo, você aprendeu que energia potencial gravitacional nada mais é do que mgh, onde m é a massa do corpo e gh é o potencial gravitacional. Agora, se eu quiser energia potencial elétrica, em vez de massa, eu trabalho com carga, e em vez de potencial gravitacional, eu trabalho com potencial elétrico. Então, energia potencial é a carga vezes o potencial, certo? Então, isso aqui ajuda muito. Outro caso, você
está usando mecânica. Aí você aprende a lançamento oblíquo, né? Que é quando você joga uma partícula com uma determinada inclinação e aí ele faz aquele movimento de parábola. Ah, beleza. Por que atinge a altura máxima? Porque você tem a força gravitacional. Beleza, você está vendo isso em Física 1. Agora, em Física 2, você está vendo lançamento oblíquo em uma região de placas eletrizadas. Ou seja, você vai ter o quê? Você vai ter campo elétrico nessa região aqui. Você vai ter campo elétrico nessa região. Então aqui, opa, se eu tenho um campo elétrico e tenho uma carga de prova sendo lançada, eu vou ter força elétrica. Então quem vai causar a aceleração não é a força gravitacional, se eu estiver desconsiderando a massa da partícula. Quem vai gerar a aceleração é a força elétrica, que é o campo elétrico vezes a carga. Então a fórmula da posição você já vai mudar. Então a fórmula da posição vai ficar espaço igual a espaço inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração. Nesse caso, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem causou essa aceleração foi a força elétrica. Então fica aceleração igual a força elétrica dividido pela massa. Mas força elétrica é o quê? É campo elétrico vezes a carga. Então fica campo elétrico vezes a carga sobre m. Então metade da aceleração vai ficar campo elétrico vezes carga sobre 2m vezes tempo ao quadrado, tá? Isso aqui eu expliquei bem rapidinho, não é para você entender esse conteúdo aqui. Daqui vai uma aula toda. Mas só para você entender como, ó, se você estiver bem organizado, você está vendo mecânica e está vendo elétrica numa parte onde elas se conectam, tá? Então isso aqui vai ser muito, muito útil, tá? E aí você consegue também fazer isso com essa parte de Física 3 aqui tranquilamente, e isso com todas as disciplinas, tá? Aliás, exemplo, no mapa da FUVEST, foi exatamente isso que aconteceu. Então, na semana 6 ou 7 do mapa, o que eu fiz? Eu gravei mecânica, era lançamento oblíquo. Aí na semana 6 tinha Física 1 e Física 2. E aí na parte de Física 2 nós estudamos o campo elétrico gerado entre placas e nós estudamos o que? O lançamento oblíquo em uma região entre placas, onde há campo elétrico. Então justamente eu fiz essa conexão e aí fica muito mais rápido, muito mais simples o entendimento, tá? E se você quiser fazer parte do mapa da FUVEST, tá? O link tá aqui embaixo para você entrar no grupo e lá eu vou te explicar como que funciona certinho todas as aulas do mapa da FUVEST, e ele tá com um valor bem especial para essa turma, tá? Então se você quiser ter preparação específica para a FUVEST e vestibulares paulistas, tá? O link aqui para você entrar no grupo lá eu vou te explicar, tá com um valor bem especial para essa turma, tá? Mas então essa é a forma de você fazer o teu ciclo de estudos, tá? Então vale muito a pena você fazer isso daqui, tá? Outra coisa também que eu queria dar uma dica para você é depois que você faz o teu tempo de estudos, então você fez lá as suas 6 horas de estudo. Aí você estudou, fez a leitura obrigatória. Minha recomendação é que você gastasse mais 30 minutos por dia lendo jornal em inglês, tá? New York Times, por exemplo, é muito bom porque aquilo vai afiar muito o teu inglês, tá? Porque o inglês do vestibular, via de regra, é a leitura de notícias. Então você vai ler uma notícia e você vai precisar identificar o que estava acontecendo, o que foi passado naquela notícia, tá? Então o texto jornalístico é bem importante. Então, por exemplo, eu até por um tempo eu assinei o jornal do New York Times, é baratinho. Nossa, eu até esqueci quanto que era, mas era bem barato. Quando eu tinha assinado, né, você paga por mês ali para você poder ler as notícias. Então, assim, vale muito a pena porque o teu inglês vai ficar bem, bem afiado mesmo. E eu aprendi muito inglês, até um vocabulário um pouco mais técnico, tá? É bem importante isso daqui. Então, é uma dica também aqui com inglês, tá? Que inglês tá caindo bastante na sua prova, tá? Então você fazendo essa organização aqui é fundamental. E aí lembrando também que você vai precisar ter a sequência exata dos conteúdos, tá? Porque você não pode fazer isso de maneira genérica, tá? Então aqui, ó, essa sequência que eu coloquei, geografia, matemática e biologia, isso aqui é só uma sequência só para ilustrar como que é o ciclo de estudos. Não é que você vai organizar dessa forma. Aí, o ciclo de estudos também ele considera o seguinte, o curso para o qual você vai prestar, tá? Então, quantas vezes eu vou colocar matemática ali, vai depender de como que é o teu curso, tá? Para qual curso que você vai prestar. Porque isso também vai influenciar bastante na tua preparação e em qual nível que você tá também. E aí, toda essa preparação
ou do lado no mapa da FUVEST, certo? Então, se esse vídeo te ajudou, se você falar assim, cara, foi útil para mim, não deixa de curtir, de compartilhar, tá? Me ajuda a conseguir 3.000 inscritos aqui no canal. O canal já tá com 2.000 inscritos. Tô bem feliz mesmo com esse primeiro objetivo que foi alcançado, os 2.000 inscritos. Agora rumo aos 3.000 inscritos aqui no canal, que vem muito conteúdo aí pela frente, tá? E comenta o que você achou desse vídeo e comenta o que você quer ver aqui no canal, que vai ser muito bom saber como o canal pode ser ainda mais específico e se tornar o canal mais específico, mais focado em FUVEST desse Brasilzão, certo? Então é isso, grande abraço, te vejo no próximo vídeo.